Muito bem, vamos lá. Vocês lembram dele? Gabriel Piauí, aquele do debate com o João Desmanuel, que piriri pororó. Vão debater o que aqui no 3 Irmãos Podcast? Fim da jornada... Como é que é? Redução da jornada do trabalho vai ajudar o Brasil? E o que será que ele vai dizer aí, hein? Se estiver representando, ele pode estar pra mim até vestido de... Nossa, você foi perfeito no seu comentário agora. Concordo plenamente com você. Entendeu? Perfeito. Eu quero vestir uma bandeira e não representar isso. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Tudo bom com vocês? Eu acho que é pesado, então, sabe? A caricatura, ela pega os jargões pra representar a figura e não a pauta, né? Entendi. Não a fundamentação. Por isso é uma caricatura, entendeu? Então, tipo, você parece que você tá defendendo os índios porque você tem um cocar, você vai com pintado, né? Você não tá defendendo merda nenhuma. Mas na hora de votar, não vota pra defender o que ele tava lá. Quiçá o seu mandato. Você tá defendendo quiçá o seu mandato. Só isso. Ô Gabriel, vários países estão reduzindo a jornada de trabalho, né? Inclusive agora o México reduziu para 40 horas semanais. Sim. Foi uma vitória dentro do México isso daí. Na América Latina também, o Chile e o Uruguai, se não me engano, já tem uma jornada de trabalho menor que a do Brasil. Vários países da União Europeia também diminuindo a jornada de trabalho. Essa é uma das pautas que o pessoal tá lutando aqui no Brasil, né? O que tu acha dela? Se tu for eleito assim, cara, consegue carregar essa bandeira, da escala 6x1? Eu vou ser bem sincero com você. Agora, Quando a gente fala de escala 6x1, a gente fala, beleza, de uma escala de trabalho atenuante, né? Poxa, é embaçado, eu entendo pra caramba. Mas o que você precisa entender é o seguinte: o brasileiro, ele não sofre porque ele tá trabalhando demais. O brasileiro sofre porque ele tá trabalhando e ele não vê frutos do seu trabalho. Não, peraí. Não, calma. Ai. O que a gente podia esperar, né? Sinto, inclusive, né, as pessoas costumam dizer: a gente trabalha e não sai do lugar. Mentira. Você sai do lugar sim. Você vai pra trás. Eu sinto que você trabalha e você tá conseguindo menos do que você conseguia antes com metade do trabalho que você fazia. Você tá tirando isso da onde, cara? Porque assim, historicamente falando, pra trás a gente trabalhava ainda mais e ganhava ainda menos, tá? E quando eu digo pra trás, não é tão pra trás não, porque vamos lembrar que no último governo o salário mínimo ficou sem reajuste ajuste real de valor de preço, tá? Por 4 anos, pelo menos. Então assim, o que você tá falando, irmão? Então, tipo assim, o bagulho tá ficando um negócio tão absurdo, tão fora de controle. A gente tá perdendo o controle de tudo. Você tem um cara que trabalha de enfermeiro de dia, ele sai de lá, ele vai fazer Uber à noite pra complementar a renda e ele ainda assim está comendo pior, vivendo pior. Mas aí, vem cá. Mas vocês conhecem algum caso, piadas à parte, né? Alguém que é enfermeiro e tá fazendo uma Uber à noite? Porque enfermagem, ainda que tenha conseguido lá no Congresso o piso da enfermagem e que muitos hospitais particulares, enfim, não pagam na cara dura, mas as cargas horárias de enfermeiros são tipo 12 por 36, tá? O enfermeiro consegue fazer um trabalho extra tipo Uber à noite? Eu não acho que consiga não, hein? Do que antes, quando ele só tinha que exercer a sua função de enfermeiro há 20, 15 anos atrás. Cara, desculpa, pra mim é surreal a gente abrir a boca pra falar de redução de escala de trabalho nessas condições. Você tem um país completamente improdutivo. E lá vem o papo da improdutividade. E não é porque o povo brasileiro tá trabalhando menos. O povo brasileiro tá trabalhando mais. E se você virar pra esse cara e falar assim: cara, eu te arrumo mais um emprego, eu te dou mais 4 horas de dia. O dia agora não tem mais 24, tem 28 horas. Eu te arrumo mais trabalho. O cara aceita esse trabalho. Não aceita. Isso é uma mentira, tá? E só acredita nisso quem é enganado e acha que se eu tiver mais tempo, se eu trabalhar mais, vai dar resultado. Sabe por que acreditam nisso? Porque a galera fica escutando o coach na internet falando que eu trabalhava muito e por isso que eu cresci na vida. E não é verdade. Esses caras todos crescem na vida te vendendo o curso de como ficar rico, ou aqueles outros que não contam a verdade, que é, eles conseguiram ganhar dinheiro porque eles tiveram uma baita de uma mamata para poder ter, tá? Uma baita de uma mamata. Gente, a regra é clara. No mundo real, todo mundo que ganha muito mais dinheiro trabalha muito menos. Ninguém ganha muito dinheiro trabalhando demais. Isso é conversa para boi dormir. E muitas vezes, inclusive os patrões falam assim, eu trabalho muito. É papo. O que eles fazem é se esconder no escritório e fazem
dão a percepção para os funcionários de que ele está ocupado trabalhando. Ele não está, ele está fazendo outras coisas. Ele está ali sentado, ele está, às vezes, arrumando uma coisinha ou outra quando alguém procura ele, mas, em geral, não trabalha. A regra é clara. Ninguém fica melhor de vida trabalhando muito. Em geral, quando você trabalha muito, você está fazando alguém ficar rico. Porque ele precisa. Então, o problema do brasileiro não é que ele está trabalhando demais. O problema do brasileiro é que ele trabalha e ele está perdendo o poder de compra. O cara não consegue comprar um presente. A cultura, eu cresci sobre essa cultura. Nossa, muito feliz. Apesar de não ter tido os melhores presentes do mundo, são presentes que os meus pais, minha mãe, podiam me dar, tá? Então, tipo assim, o lance era o seguinte. Antigamente tinha uma cultura de fazer aniversário e ganhar presente. Hoje eu não vejo mais presente essa cultura. Ah, pô, que maluquice. Que maluquice, pô. Todo mundo dá presente de aniversário, pô. A diferença é que a gente que é pobre, a gente cresceu com a cultura da lembrancinha. Lembra disso? Tipo assim, ó, é só uma lembrancinha, não repara não, tá ligado? Só pra não deixar passar em branco, tá? Tá fora do Brasil, irmão? É verdade, gente. Tô falando sério. As pessoas não recebem mais presente de Natal. Dia das Crianças, acabou. Tipo, acabou. Eu não vejo mais criança recebendo presente de Dia das Crianças. É muito... Acabou, Papai Noel! Acabou, Papai Noel, acabou. Muito raro, uma população muito pequena que recebe Dia das Crianças, que dá valor a essas datas, porque essas datas todas, elas estavam atreladas a uma comemoração. Então, tipo, a Páscoa, o ovo de Páscoa, o bacalhau, não sei o que bacalhau. Que bacalhau! Gente, vai lá. Oh, meu Deus do céu, o Gabriel tá fora do Brasil. Desde quando eu me entendo por gente que eu vejo jornal, toda época de bacalhau, é uma reportagem falando assim, o aumento do preço do bacalhau. Por quê? Porque se tem mais procura, o preço sobe, cara. E, de novo, o bacalhau sempre foi comida de classe média, pelo menos, irmão. Ó, eu falo como alguém da classe pobre. Bacalhau é caro, bicho. O pobre se vira com outros peixes, assim, tá? Mas bacalhau? Tá maluco. Não é à toa, gente, que no Brasil, lembra da Quaresma, que é um período que a Igreja Católica incentiva as pessoas a não comerem carne, né? E passar aquele período não comendo carne vermelha. Cara, eu cresci dentro do catolicismo. Cara, a gente comia ovo, porque o pobre não necessariamente tem dinheiro pra comprar frango ou peixe. Tá ligado? Não é à toa que, de novo, o preço do ovo sobe na Semana Santa. Exatamente por isso, cara. Que ovo de Páscoa? Não tem mais isso. Isso não é mais propagado. O ovo de Páscoa nunca teve pra classe pobre. O ovo de Páscoa é sempre coisa da classe média, gente. Porque o ovo de Páscoa é sempre muito caro. Sempre foi muito caro. E as empresas não são bobas. Elas cobram cada vez mais caro. Porque tá inviável. Tem gente que parcela o ovo de Páscoa. Você tem noção disso? Então, tipo assim, cara, não dá. Só não dá. Aí você vai falar assim, pô, você não vai defender essa pauta desse caso? Eu não vou defender, mano. Desculpa. Não nesse momento, nesse país. Vamos melhorar a produtividade do nosso país. Vamos fazer o povo... Foda-se. Ó, eu vou falar um negócio pra você. Eu tô muito emocionado. O problema da produtividade no país é um problema da classe patronal, tá? O problema da produtividade no Brasil é culpa de patrão. Por quê? Porque patrão compra Hilux, compra RAM, compra avião, o cacete a quatro, mas não compra um computador melhorzinho pro funcionário dele que faz ele ter lucro, tá? Ele não compra um maquinário novo pro funcionário dele que dá lucro pra ele, tá ligado? Por quê? Porque o patrão gosta de ver o funcionário trabalhando da hora que entra até a hora que sai. Se ele passa e vê o funcionário meio parado, ele... Tá estranho isso aí. Tá estranho isso aí. Produtividade aumenta-se com recurso tecnológico e técnico. Se eu tenho um computador melhor, eu faço mais vídeos, eu edito em menos tempo. Consequentemente, aumenta a produtividade. Simples assim. E aí é óbvio, né, gente? É muito mais fácil o cara defender ser contra a escala 6x1. Por quê? Porque ele não quer mexer com o patrão. Por quê? Porque é candidato de patrão, pô. Vou conseguir ter o mínimo da decência com o trabalho exercido, né? A remuneração adequada. E aí a gente pensa em reduzir um dia da escala. Para mim, essa conversa ela é lunática, ela é inviável no dia de hoje. Ponto. É isso que eu penso. Caralho, velho. Perde voto pra caralho. Perde. Eu lamento, mas você sabe o que eu posso falar. Mas eu posso falar? Você não importa com isso. Gente, né? não dá. Você tem que olhar pra mim e saber exatamente aquilo que eu represento. E eu não posso ficar aqui falando que eu acredito em uma coisa pra poder ser popular. Eu não sou popular. Eu sou... Na verdade, é um jogo estratégico, tá? E pra você que tá vendo esse corte, deixa eu explicar como é que funciona. Hoje, grande parte dos políticos, vendedores de curso, e o discurso é muito parecido. Eles entenderam que não adianta eu falar com o pobre, porque o pobre não tem grana pra poder bancar a brincadeira. É por isso que vendedor de curso vai vender curso de 2 ou 3 mil reais. Por quê? Porque ele sabe que a pessoa que vai gastar 2 ou 3 mil reais no curso dele não é o cara pobre da favela.
Eu tô falando gente pobre de 1 salário, 2 salários no máximo, tá? Ele sabe que não é esse cara que vai ser o cliente dele. Então, ele fala até para afastar essa pessoa. Então, o que muito candidato hoje faz é, eu vou falar completamente contra o pobre, mas vou falar muito pro classe média alta. Porque eu quero o voto desse cara. Porque o voto do classe média alta, ele tem 2 pesos, tá? Qual é o peso número 1? O peso dele ser bem quisto nesses lugares onde os classe média estão, tá ligado? E o principal, gente, financiamento eleitoral. Não se engane, gente, as pessoas doam para campanhas políticas. Então, se eu falo algo que agrada a classe rica vai doar para o meu partido, para minha campanha e coisas do tipo, para começo de conversa. Aí, quando passar a eleição, o cara que só falava para o empresário, ele vai começar a falar sobre liberdade. Liberdade. Por quê? Porque é liberdade, ditadura. Porque é um papinho que fala com todo mundo que não olha para a própria vida, tá ligado? Aí a galera que, mesmo pobre, fica seduzida com esse discurso, cai nesse papo. Gente, não se engane. Isso aqui é estratégia, do grego estratégia. O remédio amargo que você precisa tomar. Não interessa se você quer ou se você não quer tomar o remédio. Aí eu contra-argumento com o mesmo ponto, né? O remédio amargo que a classe patronal precisa tomar e não quer tomar a gente precisa da redução da escala 6x1. Não é viável a gente só viver para trabalhar. Ah, mas e os empresários? Meu irmão, eles não estão pensando em mim, por que eu vou pensar neles? Mas nenhum vai falir por causa de um dia de trabalho. Muito pelo contrário. Se você fizer uma auditoria básica em qualquer empresa, principalmente as grandes, tá? Cara, o lucro desses caras tem é tão absurdo que isso não vai fazer cócegas. Lembrando que muita empresa tem benefício estatal, benefício do governo, ou seja, estão reclamando de barriga cheia. O ponto é sempre o seguinte, galera. Vocês estão vendo que quando é para eles perderem qualquer coisa, é briga, dedo no cu e gritaria. Eles não querem perder nada. Então, nós que somos trabalhadores também não vamos... A gente também não pode abrir mão de nada, não, pô. Se essa é uma pauta que 70% da população brasileira já disse que sim, eu me interesso por trabalhar menos, a gente tem que fazer pressão na classe política para que aconteça. E os políticos que são contra isso, que a gente deixe bem claro para eles lá no dia do voto, que a gente não tá afim deles, porque eu e você somos trabalhadores, pô. Você precisa. Depois que você estiver curado, pode me dispensar como se eu não valesse absolutamente nada. Meu trabalho Eu entendo, mas é sobre isso. Quando você fala assim, vamos reduzir a jornada, esse cara, ele não vai trabalhar menos. Ele vai aproveitar esse dia de folga. Desculpa, não vai, não tem pra ter certeza. Outro serviço, vai trabalhar mais. Não necessariamente, cara. Isso aí é uma presunção de vocês, cara. Gente, vai lá, ó. Por que o brasileiro prefere sair sábado à noite e não domingo? Porque na segunda ele tem que acordar cedo. Se eu não preciso trabalhar mais sábado, pô, o cara pode curtir o sábado melhor. Ele pode fazer uma viagem curta pra um lugar pequeno, porque ele sabe que se ele chegar no domingo no final do dia, começando da noite, ele tá em casa, pô. Gente, se você só me dá... É a tua história, né? Se você me dá 1 hora de folga, eu sinto que nem aconteceu nada. Se eu tenho 6, posso fazer alguma coisa. É isso que vai acontecer. Esse cara não vai ficar parado. Não necessariamente. Ele não pode. Não para de trabalhar. Ele vai trabalhar mais. E de novo, por que esse brasileiro trabalha tanto? Não é porque ele é viciado em trabalho. É porque os trabalhos que ele consegue não pagam decentemente. E existe um esforço, e aí eu não estou inventando a roda, né? A gente já teve notícias que descobriram um grupo do Zap de empresas de São Paulo, que eles tinham lá o lobby dos salários. Quanto é que vocês estão pagando aí? Pra gente manter mais ou menos o salário igual aqui no máximo, tá ligado? Então existe um lobby dos empresários para pagar o mínimo possível para funcionário, meu amigo. E sim, aí é uma coisa que o Cabeleira sempre cobra aqui dentro, que é tipo assim, porra, o que a gente tem que fazer para resolver o problema, não é? O que a gente faz para resolver o problema? Não é mascarar o problema. Isso mascara o problema. É o cara ganhar mais. Não mascara, não. O problema é a gente trabalha demais. A gente trabalha demais. É só isso. Tá aí o problema. Porque, claro, que ele trabalha muito, ele poderia trabalhar menos. Eu também quero que o cara trabalhe menos, mas não adianta você tirar a jornada dele e continuar passando fome. Não adianta você tirar a jornada dele e não conseguir pôr o filho dele num hospital ou numa escola que ele sabe, que ele confia. É o cara ganhar mais, você acha? É o cara ganhar mais. Então, peraí. O cara tem que ganhar mais. Antigamente... Você nunca vai ver um médico reclamar de trabalhar uma escala de 6... É que você não tá escutando, você não conversa com os médicos. Entre em qualquer rede social aí, Threads, Twitter, Instagram. Meu irmão, o que tem de médico reclamando de salário, porque não é mais a mesma coisa que era antes, não tá escrito. E olha que médico ganha bem. Ah, mas nem todo médico ganha bem, show. Cara, eu conheço médicos pessoalmente que saíram da faculdade e estão ganhando 15 conto por mês. Agora,
Por quê? Porque antes era infinitamente melhor. Mas vocês têm uma ideia. Mas o lance é, a galera sempre vai lutar por condições melhores. Só que agora, quando é a classe trabalhadora como um todo que pode ser beneficiada, aí não dá, né? Aí o mundo vai acabar. Não reclama. Concordo. Mas aí que tá. Vou fazer uma pergunta pra você. Se é só ganhar mais, por que antigamente, em números, tá? A gente, não, essa pergunta não é tão burra quanto ela parece. Em números, a minha mãe ganha muito mais hoje do que ela ganhava antes. Antes, Sua mãe faz o quê? ela tinha um salário, sei lá, de 1.000 e poucos reais. Há muitos anos atrás. Só que hoje, 1.000 e poucos reais não dá pra absolutamente nada. Pô, meu irmão, mas aí é... Ela ganhava 1.000 e poucos reais e o salário mínimo era quanto? Porque não é muito difícil não, né? É só fazer uma conta básica aí, né? Quanto ela ganhava 1.000 e poucos reais, quanto era o salário mínimo? É ganhar mais? Hoje ela ganha mais. Eu entendo o que você tá falando. Entendeu? Porque o poder de compra diminuiu. Né? Exatamente. Cara, vamos encaixar aqui, ó. Vamos combinar. Ó, vamos unir aqui as forças, até com o nosso comunista aqui. E você, eu vou dizer, você é meu comunista favorito, tá? Pegou Só o pra- barato, vou pegou o deixar barato. claro. É o seguinte, ó. É o seguinte. Pegou o barato. Se eu tô trabalhando mais, como nunca trabalhei, minhas perspectivas não mudaram de vida. Na verdade, agora eu sonho com mais coisas. Porque como eu vejo o brasileiro. O brasileiro, ele trabalha mais do que nunca. Sim, trabalho demais. Mais do que Até nunca. por isso é importante reduzir a jornada. Mas não vai reduzir. Então. O que eu acredito é que não vai reduzir. Ele Vai, trabalha cara. muito. Esse cara, o brasileiro, ele Vai trabalha dar uma muito. oportunidade de ganhar mais, tá? Oi? Vai dar uma oportunidade dele ganhar mais. Deu a Se volta. reduzir a jornada. Porque Não, vai ter um não, dia a mais não, pra ele mas- fazer um outro trampo. Não necessariamente. Não- Não. Ai, meu Deus do céu. O Mindinho deu a volta e o cara fica... não sei. Necessariamente. Vamos lá, calma. Deixa eu só concluir esse raciocínio e a gente pode restabelecer esse papo aí. O brasileiro, ele trabalha hoje mais do que nunca. Então, tipo, o cara aumentou muito o trabalho dele, ele faz o bico, ele faz o trampo, tá trabalhando muito. Ele não parou de ter perspectiva de vida. De que brasileiro você tá falando, irmão? De qual brasileiro você tá falando? Sabe por que eu tô perguntando isso aqui, gente? Porque, desculpa, olha, eu moro na região norte do Brasil. Se tem uma região em que a gente viu historicamente fácil nos últimos 20 anos as perspectivas de trabalho, hora trabalhada, condições de trabalho mudarem drasticamente, foi na região norte. Por quê? Porque aqui foi lugar que a gente tem a Vale, a grande companhia Vale, que chegou aqui com expansão e tal. A gente sabe o que é a diferença entre um trabalho de carteira assinada, CLTista, e um trabalho não carteira assinada. Eu vi isso historicamente na minha família, com meu pai, cara. O cara falar que o brasileiro hoje trabalha mais do que nunca, de que brasileiro você está falando? Porque o trabalhador CLT, ele trabalha menos do que o trabalhador não CLT. Porque, inclusive, a CLT proíbe as grandes empresas de fazer o cara trabalhar mais horas. Sem CLT, sem legislação, sabe o que acontecia? Os caras trabalhavam ainda mais, ganhando muito menos. Muito menos. Vocês acham que se não fosse obrigatório pagar salário mínimo, as empresas pagavam um salário mínimo pelo menos? Você tá maluco. Então, tipo assim, não, ele continua com perspectiva. Eu quero um carro, uma casa. Na verdade, eu sinto que o brasileiro, ele quer mais coisas hoje. Ele sonha com mais coisas hoje do que sonhava antigamente. Depende. Sabe qual é o problema? É que no passado a gente não tinha internet. Logo, a gente não tinha nem pra onde se materialmente. Porque o brasileiro de interior sempre sonhou com casa e família. Sempre. Se você olhar em qualquer reportagem do passado, por que você gostaria de ter? O brasileiro vai falar, quero ter uma casa. Isso sempre foi básico do brasileiro. Esse sonho agora moderno de coisas, eu quero uma geladeira melhor. Não tô falando que o brasileiro não tinha isso, mas essa exposição, ela veio justamente por causa da internet. Porque ela, inclusive, deu vazão a novos pontos de vista. Porque lembra, antes da internet, o único brasileiro que a gente via falando era aquele que passa pelo crivo da reportagem. E a reportagem, ela tem lado, porra. Então o cara quer colocar aqui no ar, eu quero esse cara que parece mais fudido, que só tem um sonho humilde. Que é sempre assim, pô. Hoje, o brasileiro, graças à internet, ele tem a possibilidade de falar, eu quero ter o iPhone 17. Tá ligado? E eu sei que pra muitos isso aqui é ofensivo, porque tem muita gente que fica puto quando vê um pobre de iPhone 17, né? Ai, que absurdo, pobre de iPhone 17. A parede dele é de tijolinho, né? Como assim? Não tem nem casa rebocada que é um iPhone 17? Porque hoje o brasileiro tem a chance de ter diversidade de sonho. Olha, eu posso sonhar com qualquer outra coisa, tá? Mas é importante frisar é que esses caras, eles acham que o mundo vai ser só segundo eles. E, cara, não vai ser só segundo eles. Não é porque o brasileiro vai ter uma hora vaga que ele vai trabalhar mais. Eu duvido que isso vai acontecer, cara. Vai ter, obviamente, uns que vão fazer, mas nem todo mundo vai fazer, porque hoje já é assim, cara. Todo mundo conhece um cara que, mano, deu folga, ele vai curtir, pô. Papo de trabalho. Ele trabalha, ele sonha, ele almeja, ele busca. Por que isso não fecha? Por que essa conta não encaixa?
Capitalismo. Por que não dá? Mas eu Capitalismo. aumentei meu nível de trabalho, eu ganho mais, mas eu não consigo suprir as Capitalismo, meu irmão. minhas necessidades. O que acontece? É simples. Tem alguém roubando o nosso dinheiro. Não. Ó, assim, ó, presta atenção aqui, você que tá vendo esse corte. Tem alguém roubando? Sim, a gente sabe que a gente tem uma classe política, a gente tem corrupção. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. A casa dos meus pais, ela foi comprada em projeto social da Sudan, que era a Companhia de Desenvolvimento da Amazônia, algo do tipo. Que é, basicamente, o governo vai lá, faz uma grande terraplanagem, demarca lote e oferece esse lote à população carente com preços muito, muito baixos, tá ligado? Isso quando não dava. Isso naquelas áreas muito distantes, como acontece hoje com qualquer loteamento. Onde é que surgiu um loteamento? Na puta que pariu, longe pra caramba, sem acesso à escola, sem acesso ao hospital, sem acesso a ônibus. Na puta que pariu. Era assim que o pobre, historicamente, conseguia terreno. Ou com invasão. O que a gente tem hoje é uma grande publicidade desses empresários que compraram esses lotes ao longo do tempo. Tem publicidade dizendo assim, ó, você realiza o sonho da casa própria, morando no centro da cidade, só que eu vou te cobrar um rim. Então hoje, que opções de comprar imóveis financiados a gente tem que não seja 300 mil reais, cara? Na minha cidade, a gente não vê imóveis que não custem 300 mil reais, cara. Quando surge alguma coisa menos que isso, é aqueles apartamentos de parede de papel, tá ligado? Que tudo você faz, o teu vizinho do terceiro apartamento escuta. Então, existe uma precarização das condições de vida do brasileiro e essa precarização, ela não é culpa só do governo. É culpa do governo porque o governo deveria legislar sobre isso, mas é culpa do capitalismo. Por quê? Porque os empresários estão convencendo as pessoas de que, é melhor você morar nesse buraco aí do que comprar uma casa. É melhor alugar do que comprar. A gente escutou isso nos últimos anos. É propaganda e é capitalismo. O nosso dinheiro tá valendo menos, porque tem alguém roubando o nosso dinheiro. É simples. Roubando o nosso trabalho. Tudo. Quando você fala de... Aí a gente volta, olha só que curioso, a gente volta pra corrupção. Não tem a ver com corrupção. Também. E Também é tem. barato. Claro que também tem a ver com corrupção. É claro que também tem a ver com corrupção. Acabou de falar, tem alguém roubando o nosso trabalho. Não, veja bem. Presta E pegou. Você não acredita que quando o meu dinheiro passa a valer menos, o governo tem a ver com isso? Depende. Também. 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 Beleza. Ele tem a ver com isso. E você não acha que hoje, na atual situação do Brasil, a política ser tão corrupta, por exemplo... Ai, meu Deus, lá vem. Não, eu não vou nem trazer esse caso. Vai trazer algum. Vamos pegar aqui as contas públicas, por exemplo. Lá vem o papo das contas públicas. De novo, sabe o que eles estão tentando fazer com esse papo de conta pública? O governo deveria gastar menos com as contas públicas. E eles estão falando de duas coisas: educação e saúde. Sabe por quê? Porque se o governo gastar menos ainda com educação, menos ainda com saúde, sabe quem é que lucra? Empresário da educação e empresário da saúde. Você já viu quanto custa um hospital? Eu falo pra vocês porque eu fiquei doente aqui em casa, tanto eu quanto a senhora, minha esposa, ficamos doentes recentemente. E por conta de ser emergencial, aquela coisa toda, a gente precisou ir num pronto-socorro particular aqui. Meu irmão, só para o médico olhar você, 400 pila, tá? Pra ele te olhar. E eu tô falando do interior do estado do Pará. Qualquer remédio... Mano, nenhum brasileiro que não seja muito rico dá conta de poucos atendimentos, de pouca coisa no serviço privado, tá? Mas e o plano de saúde? Consegue algum médico que atenda plano de saúde aí pra nós? Gente, a privatização não é a resposta. A privatização só é a resposta pra fazer uma galera ficar rica. E, em geral, não é você. As políticas são infladas. Você tem um estado inchado demais. E eu nem acho que a gente tinha que necessariamente reduzir tanto o inchaço do estado necessariamente para resolver esse problema. Eu acho que o estado tinha que fazer um serviço melhor. Entregar mais do que Você entrega. sabe que cada ano que passa o estado só diminui, né? Pegou no pulo. O estado diminui? O estado brasileiro, se você olhar na média histórica, ele só vem diminuindo. Não, mas o tamanho dele. Tá, mas ele ainda é bem inchado. O que eu vejo do Brasil é que a gente gasta muito com coisas desnecessárias, por exemplo. Salário de político, vai, fala. Fala que é salário de político. Cara, no dia que um candidato, qualquer que seja, anunciar como mote da campanha eleitoral dele a redução de salário de político e de juiz no Brasil, aí a gente conversa. Enquanto isso aqui é só papinho, gente. Eu reclamo do Estado pra eu ser eleito e fazer o quê? Pamar no Estado. Altos salários para número casta de política, funcionários número de funcionários públicos vem diminuindo.
o número de concursos públicos vem Mas diminuindo. é que tá. O número de investimento do Estado vem diminuindo. Mas é que tá. Investimento em educação, investimento em saúde, investimento em segurança pública só vem diminuindo. Eu acho, mas é que tá, presta atenção, eu acho de verdade que o negócio, o problema não é esse, o problema é a eficiência desse serviço público. A gente tem políticos que não são eficientes e eles ainda roubam a gente. Cara, se essa conta aumenta, Fala o nome de um político aí, não fala, né? necessariamente o nosso dinheiro vale menos. Cara, olha só, presta atenção. Vamos fazer uma análise aqui. Quem são esses políticos ineficientes? Não é difícil de descobrir, não. O problema é que a gente tem todo um conluio entre mídia e essa classe política que geralmente tá ali pro centro-direita e direita para poder encher linguiça. Então são só políticos votando pautas que eles não pensaram, que são pautas que os empresários levaram para ele, que geralmente é redução de imposto para a empresa e, consequentemente, aumento de imposto para as pessoas. Vamos lembrar da taxa das brusinhas, que foi uma pauta levada por empresários como Magazine Luiza, Velho da Van, entre outras, que para fazer o quê? Com que nós brasileiros que estavam comprando uma coisinha ou outra mais barata importada da China, pagássemos mais caro e, consequentemente, fôssemos obrigados a voltar a comprar neles. Então, assim, a classe política é um problema, mas ela é um problema porque ela tá lá para atender, em geral, aos anseios da classe rica, tá? A única diferença que tem com o PT aí é que o Lula, pelo menos, tenta fazer o seguinte: ele dá muito pra classe rica, mas tenta dar alguma coisa pra classe pobre. Os outros políticos, nem isso, vamos ser honestos. E eu não tô falando aqui que isso deveria ser um cheque em branco pro Lula ser eleito eternamente, não. Mas a gente tem que dar César o que é de César. Infelizmente, os políticos de direita no Brasil são todos beijamão da burguesia. Necessariamente. Aí você vai falar assim, pô, o Brasil é um país que tem um potencial muito bom. Você vê, se a gente tava falando mais cedo, exporta bastante coisa, é o famoso quintal do mundo. O celeiro do mundo. O celeiro do mundo. E qual é a vantagem disso? Assim, ô, mano, desculpa, não era pra gente estar nessa. Não por uma questão econômica de tipo compra e venda com o exterior. Eu vejo de verdade que a gente tem um problema sério na questão da política do nosso país. Oh, meu Deus do céu. Vai, seja mais específico, não consegue, né? A gente tem que ter trampo mais eficiente. Eu vou ser bem sincero, você falou aí. Fala com o agro, que em vez de verticalizar produto, só exporta pra fora produto bruto, in natura. Fala pra Vale, que em vez de verticalizar produto aqui, só exporta produto in natura. Por quê? Porque tem a tal da Lei Candir pra isentar de imposto de exportação. Fala pra esses caras, pô. Fala pra esses caras. Isso como uma crítica à redução de funcionários públicos. Eu reduziria ainda mais. Mas Tem muitos serviços públicos que... Cara, não. Quais? A gestão Quais? pública, ok. Então, vou dar um exemplo aqui. Você... Nossa, eu quero dar um exemplo, mas esses exemplos vão ser todos impopulares que eu vou dar. Trabalhar uma pessoa que trabalha na Previdência Social. Beleza? O cara trabalha na Previdência Social, é um funcionário público. Cara, por quê? Oxi. O cara fica lá o dia inteiro fazendo muitos nadas. A maior parte do tempo ele não tá fazendo nada. Vai lá na fila da Previdência e vê o que tá rolando, porra. É assim. Eu já fui até a Previdência Social. Tá? Já precisei do serviço da Previdência Social. Quando eu me lesionei. Há muito tempo atrás. O cara fica lá, mano, balcãozão, morgando. Ele chama a sua senha quando ele quer. Nem tá fazendo muito trabalho. O cara só... Cara, mas sabe qual é o problema? E aí, ó, como é que você resolve isso, Gabriel? É simples. Se tem pouco funcionário, ou se o funcionário não tá fazendo, você investiga porque ele não tá fazendo. Segundo, você deveria ter concurso público para ter mais funcionário. Ah, mas eu não quero fazer. Vamos lembrar que no governo Bolsonaro, lembra que ele chamou um monte de militar para fazer serviço na Previdência? E não foi de graça, tá, gente? Pagando, tá? Então, assim, o problema da Previdência é um problema que acontece em muitos serviços públicos. Você contrata pouquíssima mão de obra, você faz pouquíssimo concurso. Aí, imagina que você foi chamado para ser funcionário da Previdência Pública. Beleza, você passou num concurso, chegou lá, aí você tem uma legislação que fala, ó, você é funcionário, você vai trabalhar só X horas por dia. Vou chutar que seja 6. Mano, deu suas 6 horas, você vai fazer o quê? Você vai embora. Ou você vai trabalhar 8 só porque você tá achando que tem que ser legal. Não é assim que funciona, porra.
Você, como um funcionário, você tem um limite de pessoas que você dá conta de atender. Vou dar um exemplo pra você. Vai em qualquer posto médico aí de saúde. Em geral, os postinhos de saúde reservam 20 atendimentos por dia. Da última vez que eu fui era isso, 20 atendimentos por dia pro médico. Vê se ele aceita 30, 35, 40. Não aceita. Por quê? Porque existe um limite que qualquer pessoa pode fazer. Então, às vezes, e aqui, ó, longe de mim querer defender também aqui, tá? Mas, tipo assim, às vezes, o problema é esse. Você não faz concurso público, você tem só meia dúzia de funcionário, o funcionário vai dizer, mano, eu não vou enlouquecer, eu vou atender o tanto que eu dou conta de atender. Ah, mas ficar gente puta triste. Mas eu tenho um limite, tá ligado? Fora que vamos lembrar que, em geral, funcionário de órgão público, seja Previdência ou vários outros órgãos públicos, os cabeças, eles são eleitos, são indicados políticos, eles não são concursados. Então, o que você faz se de repente o seu novo chefe fala assim, ó, galera, o negócio é o seguinte, vocês só vão atender 100 pessoas. Ah, mas tem 3 mil lá fora. Ele fala, só vai ser 100, foda-se. O que você faz? Você obedece o chefe. Então, às vezes, o problema tá aí, ó, na cabeça. Vamos lembrar que tem algumas estatais brasileiras que elas têm trocentos presidentes. A Caixa é uma, a Caixa tem não sei quantos presidentes lá. Precisa de tudo isso? O problema é que nessas horas, isso apontaria para o pé de quem financia a campanha política. Aí os caras nunca vão olhar. Eles vão querer falar com o cara chão de fábrica, com funcionários em público lá do balcão. Sendo que, na maioria das vezes, não é esse o problema. Não é ele o problema na equação. Produtivo mesmo. Ele só tá, tipo, demorando muito tempo pra preencher uma ficha. Sacou? Esse cara... eu tô muito interrompimentício, mas desculpa, gente. Ó, eu já vi acontecer uma outra coisa que é o seguinte, tá? Tem muito funcionário que... De novo, quando você é funcionário público, você tem algumas benesses da carreira, que é plano de carreira. Então, você sabe que se você trabalhar há 25, 30 anos, você vai ser aposentado. Tem muita gente, cara, que ele é funcionário há... Sei lá, vou dar um exemplo pra vocês. Há 15 anos. Então ele já é um senhorzinho. Então ele já tá há 5 anos de se aposentar. Só que nesse espaço de 5 anos, tecnologicamente, muita coisa mudou. Então você agora tem um sistema diferente. Esse cara mais velho, muitas vezes, tem dificuldade de lidar com tecnologia. Então ele lida mais devagar. Só que qual é o problema? Ele é um cara concursado público que tem uma previsibilidade de estabilidade. O que você vai fazer? Ele tá lá, você vai demitir o cara, beleza. Aí o Estado deveria criar caminhos pra presunção disso, mas eu já vi acontecer. Eu já fui em atendimento em hospital público, que a senhora que tava atendendo lá no fichamento, né, que quando você chega pergunta seu nome, tá, essa coisa toda, mano, era uma senhorinha que ela tava digitando assim, ó, pof, onde você mora, o bairro? Pof. Ela claramente tem dificuldades com tecnologia, ela é muitíssimo mais lenta. Mas como é que você lida com isso? Aí o Estado precisa pensar em soluções para isso. Às vezes a solução é até simples, só que, quando eu digo simples, você precisa pensar. Só que os caras da direita não conseguem pensar nisso, né? Não conseguem. É mais fácil falar que tem que acabar tudo. Ele não tem uma meta. Ele é largado lá. Você passou, você tá aí, mano. Você tem trabalha sim, aí, fica tem sim. quietão, bate seu Não. ponto, entra e sai. Sempre tem, gente. Não faz mais que o mínimo. Esse cara recebe dinheiro público pra estar lá. Esse cara não tinha que estar lá, mano. Quem Sabe quem não tinha que estar lá? É juiz, que ganha umas facadas aí, né? tinha que estar lá? Não sei, vamos botar a gestão do serviço público. A gestão é nossa, mas a gente contrata, sei lá, pessoas. Vem cá, você quer trabalhar? Beleza, chega aí, entra aqui. Só que aí que tá, quando os caras privatizam, eles nunca contratam pessoa, eles contratam uma empresa terceirizada que só visa o lucro e dando capitalismo, nada conta, só que o que vai acontecer? Ele vai contratar um funcionário para pagar um salário mínimo. Quando muito, 2. É só ver, pô. Toda vez que existe uma privatização, vê qual é a média de salário do funcionário básico dessas empresas que privatizam, vê quanto eles ganham, pô. É contrato. Eu não passei em nenhum concurso, eu não fui indicado por um cargo comissionado. Um contrato, vem cá, você que tá procurando trabalhar, então trabalha aqui, tal. Você tem essas metas aqui, tal. Você não atingiu metas como qualquer empresa, cara, você vai embora. Só que aí entra em outras coisas que eu acho que transforma essa política brasileira em um nó, que aí já é um monte de leis trabalhistas que você começa a complicar pro cara. Puta, ele tá improdutivo, mas eu vou jogar ele fora. Por quê? Porque senão eu vou ter que pagar isso, vou ter que pagar aquilo. E tu quer um marido também, porra. Não, olha só que lindo, né? Eu quero que o serviço público seja privatizado. Mas quem é que vai bancar essa conta? O Estado. Beleza. Aí, só que você, obviamente, o privatizador não vai botar a mão na massa, ele vai contratar pessoas. Mas eu não queria pagar salário pra elas. Ou só pagar um salário justo. Eu quero demitir. Então você paga a multa trabalhista. Não quero pagar. Porra, quer um marido? Desse jeito também? Você tá vendo que, no fundo, quem não quer trabalhar não é o trabalhador, gente. Tá vendo? Quem não quer trabalhar, no fim das contas, né? Porra. A minha conta vai aumentar, eu vou ter que contratar outro cara e pagar esse cara. É complicado. É só trabalho, filha da mãe, porra. Brasil! É só trabalho, porra. Os caras não querem trabalhar, mano. Sabe que
Mais uma vez eu vou te pedir desculpa aí pela crítica que eu vou fazer. Não precisa. Muita gente fala que um dos problemas do Brasil é o neoliberalismo. Muita gente fala isso. E eu concordo com isso, sabe? O neoliberalismo foi uma política pública aplicada. Porra, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não consigo entender, ó, desde que eu me entendo por gente. Quando eu vi a prefeitura das cidades, assim, privatizando coleta de lixo, eu sempre ficava pensando assim, mano, você é eleito prefeito, você só tem um trabalho como prefeito, sabe? Um trabalho, qual é o trabalho? Administrar os recursos públicos. Aí a primeira coisa que você faz é, eu vou terceirizar o serviço de limpeza pública. Por quê? Porque eu não quero lidar com isso. Então não vira prefeito, porra. O que a gente tem, galera, de novo, a gente tem que acabar com isso, mano. A gente tem que parar de eleger uns caras pra cargo público que no fim das contas o cara não quer trabalhar. O cara quer ser empresário, quer ser candidato, o Rios da Silva. Não, vou fazer uns stories aqui, denúncia. Ganhando 40 conto por mês, porra. Tá de sacanagem. O mínimo que ele tem que fazer, que é propostas e administrar os recursos. Ai, não quero. Ai, dá muito trabalho. Privatiza. Então não vira candidato, porra. Países subdesenvolvidos pra, tipo... Pra mim, candidato que fala em privatização é vagabundo. assim, minar o desenvolvimento desse país, sabe? E as pessoas estão vendo isso. As pessoas estão vendo que o desenvolvimento é necessário. É necessário você ter um plano de desenvolvimento para o seu país. É necessário você investir no seu estado. É necessário você desenvolver grandes setores dentro do seu estado. É necessário um estado maior e forte. O MBL, ele vem dizendo que cresceu. A gente cresceu, a gente amadureceu. A gente não é liberal mais. Mas aí você começa a conversar, aperta, logo aparece esse discurso seu. De estado mínimo. Mas você não acha que você tem uma estado Pegou no inchado. pulo. Não. Aqui o Barafio pegou na veia. Rapaz, esse Barafio... Brasil! Meu camarada. Você falou aqui, Não, o mas estado peraí. inchado. Você não acha que sua Isso visão- é uma visão liberal. Mas é que tá. Isso é uma visão liberal. Perfeito. Só que aqui tá. Você não acha que é meio bobo os dois extremos? Você não acha que você tem uma visão muito radical extremo. em relação a isso? Por exemplo, eu acho que a gente pode olhar preceitos liberais e falar, ok. Assim como eu posso olhar para preceitos extremamente conservadores e falar assim, mano, não. Isso. Cara, mas aí que tá. Me fala um liberal que olha pra um preceito que ele considere de esquerda, que ele fala isso aqui é legal. Acho que o único preceito que eles gostam é de serviço público, né? Pra poder mamar. Quero ser eleito pra poder trabalhar menos e ganhar dinheiro do serviço público. Porque o resto, mano, é só ideia liberal e que eles mal conseguem defender. Vamos ser honestos, mal conseguem defender. Porque assim, vamos lá, muitos desses candidatos, a argumentação é a argumentação do adolescente, né? Então é foda. Disso aqui eu não abro mão, mas eu acho viável a gente aplicar esse tipo de política aqui. Eu não sei se é uma coisa só. Um hambúrguer é pão, carne e queijo. Não é só pão. Análise de Assim, milhões. Gabriel, eu entendo que alguns setores do Estado eles precisam ser melhorados. Cara. Eu concordo É, com isso. cara. Mas a gente tem que ter cuidado com com o nosso discurso, porque o resultado acaba sendo Estado inchado, né? A gente tem que acabar com esses setores, a gente tem que acabar com... Não, pra que aquilo ali? Né? A gente tem que reduzir esse tamanho. Tá, vamos chegar a um consenso? Caminha sempre para esse discurso liberal. Vamos chegar a um entendeu? consenso, então? Não sou liberal. Tá, beleza, eu não quero ver o que você fala, eu quero ver o que você faz. Tá. E aí a hora que você vai fazer, você tá querendo acabar e reduzir com tudo. Vamos chegar a um consenso aqui, então. É o seguinte, ó. Cara, você concorda comigo que o serviço público ele precisa ser o serviço de referência? Claro. Né? Claro. Você pode... Mas ele é... Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Vocês acham mesmo que... Por que todo médico não cobra R$1.000 numa consulta médica? Porque existe o serviço público, tá? Porque em última instância o cara fala, foda-se, vou no SUS mesmo. Gente, o serviço público já é referência, tá? Gente, é tão referência, eu tô falando só do setor de saúde, é tão referência que a grande maioria dos hospitais brasileiros, eles reservam parte dos seus leitos, hospitais particulares, pro SUS. Por quê? Porque a diária do SUS, que da última vez que eu vi era R$8.000 uma diária, o SUS paga. Se ele deixa lá ocioso, talvez tenha um freguês, talvez não tenha. Ele prefere deixar reserva. Não, deixa pro SUS aí, pô. Porque o SUS paga. O SUS já é... O serviço público já é referência em muitos setores, cara. Em muitos setores. De novo, o serviço público tem que melhorar? Eu não tenho a menor dúvida. E a gente tem que... Procura melhorar ele. Mas esse discurso do só tem que acabar... discurso de Concorda adolescente. comigo que tem que haver, por exemplo, uma competição entre o serviço público e o serviço privado? Por exemplo, você acha que só tem que ser serviço público?
Não sei se tem que haver essa competição. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente pode ter, a gente pode ter o serviço privado ali, né, atendendo a sociedade. Não tem problema. Eu não vejo problema de você ter empresas privadas. Mas o que é essencial para a população tem que ser público. Tá, você tem que ter o serviço público funcionando com o que é essencial para a população. Beleza, concordo com você. O Estado tem que tomar conta disso. Ponto. Isso é inegociável no meu ponto de vista. Só que, em nenhum momento, eu não posso criar uma concorrência com o Estado desses mesmos serviços. Então, por exemplo, eu tenho um hospital público. Cara, eu quero que tenha vários hospitais privados. Não, mas pode ter. Por que não tem? hospital eu só acho que tem que ser tudo público. E que o hospital privado... Eu não acho. E eu acho que o hospital público e privado ele deve existir. E digo mais, as pessoas têm que preferir, por excelência do Estado, por excelência do serviço do Estado, preferir ir para o hospital público. Mas as pessoas preferem ir pro hospital público, porque tem um monte de áreas que o serviço privado não atende. Cara, o Brasil é referência em tratamento de câncer no hospital público, tá? O privado não é. Que papinho, cara, que papinho. E, de novo, eu quero que o hospital público pode ter. Por que não tem? Porque custa uma nota. E o cara que tem dinheiro, ele não gosta de arriscar dinheiro. Tanto que os poucos hospitais particulares que existem no Brasil, eles têm muito leito separado pro SUS. Traz o SUS aqui. Porque o SUS paga muito procedimento. Ah, bicho. Falta de leitura do Brasil, né? Sim. Você mostra competência quando você compete frente a frente com alguém que tem investimento privado e você se mostra superior àquilo. Mano, cara, o investimento privado não dá conta. Quando eu digo não dá conta, eles não colocam deles na reta. Entenda isso, o investimento privado não coloca o seu na reta. Não põe, meu irmão. A sua gestão ela é boa, a sua gestão ela é legal e ela é excelente, ao ponto de que a referência é você sempre. Eu não tenho como, porque tipo, nosso hospital público é tão bom que todo mundo quer ir lá. Vou ter que pagar aqui uma consulta no... Você tá entendendo? Ponto. Eu acho que é isso. Só que quando você obriga a pessoa necessariamente só no público... Mas ninguém é obrigado só no público, não. Desculpa te falar mais uma vez. Ninguém é obrigado só no público, não. A gente que vai no público, a gente vai porque a gente é pobre, a gente não tem dinheiro, a gente não dá conta do particular. A gente não dá conta do particular. Vamos ser honestos, a gente não dá conta. E é pra gente, principalmente, que deveria haver hospital público. A gente não dá conta. Quem tem dinheiro pode ter plano de saúde aí, não é? Pode ter plano de saúde, pode ir atrás. Agora, o que é que os planos de saúde fazem no Brasil? É só olhar na internet. Os planos de saúde aumentando o preço de parcela do nada, do dia pra noite, pra poder expulsar o cliente. É só o capitalismo. Você impõe. A gente falou sobre isso, né? É legal, assim, você ter um controle do Estado, né? Pra isso serve o Estado. Hoje, no almoço, a gente tocou nesse assunto de saúde, né? Os planos de saúde no Brasil hoje, eles cresceram tanto. E tem um lobby também. Eles ficaram tão forte, mas tão forte, acumulou tanta grana que começou a fazer o lobby. Tem lobby. E aí a hora que começa a fazer o lobby é destinado aonde? A destruir o sistema de saúde público. Mas aí o problema... É aí que atua o lobby. Destruir o sistema de saúde exatamente. público. Opa, não é não. Pra caralho. E aí sabe o que acontece? A hora que os caras ficam... Saúde pública, a hora que os caras ficam forte mais, que é o que tá hoje, mano. Hoje plano de saúde, bicho. Assim, se você tem um pouquinho... hoje se você tem um pouquinho de renda na sua casa, a primeira coisa que você faz é você vai pro plano de saute. Porque você não quer ir no SUS. Principalmente se você tem filhos, se você tem pai, mãe, idoso. Você vai pro plano de saúde na hora. E aí você vai ver hoje o plano de saúde, o que ele tá fazendo? Tá cada vez mais diminuindo a qualidade dele. Hoje, se você tem um caso sério péssimo plano que de saúde. Precisa de um plano de saúde, na maioria das vezes você tem que judicializar. Exatamente. Ou precisa de um tratamento pra câncer. Pra câncer é caro demais, não vou pagar. Mas aí que tá. Não vou pagar, porque ele sabe que o cara tem que entrar na justiça, tem que brigar na justiça, e na maioria das vezes é tão cansativo que o cara não faz. Não, nem só isso. Existe a porra da máfia do... eu não vou chamar de máfia porque eu não posso provar nada. Mas lembra do que acontece no Brasil em relação aos juizados. A justiça brasileira meteu um papo de que a pessoa que tá litigando, ela não pode enriquecer às custas do processo. E aí o enriquecer varia. Porque se eu sou pobre, o juiz, olha, esse pobre vai ganhar 20 mil nessa ação judicial. Não. Vou condenar só a 5 porque ele não pode enriquecer. Já os ricos, o rico, como ganha muito, pode meter
100 pau aí, por quê? Porque 100 pau pra ele é qualquer coisa, tá ligado? Isso acontece no Brasil, pô. Tem um famoso caso aí de juízes que perderam um voo e aí processaram a companhia aérea e todos os juízes foram indenizados em 80 conto. Quando um brasileiro normal que perde voo, que processa a companhia aérea ganha 80 conto na justiça? Nem fudendo. O negócio é o seguinte, cara. Eu acho que você pega pontos que eu concordo, que tá certo o que você tá falando, mas você mistura com pontos que, na minha concepção, não faz o menor sentido. Por exemplo, Qual? pra que é feito o lobby do plano de saúde? Pra esse tipo de coisa acontecer e não ter punição. Beleza? Estamos de acordo com isso? Certo. Não pra sucatear o SUS. Ai, meu Deus. É muita mente pequena, né? A gente olha, simples. Se o SUS sucateia e você cria na população a percepção de que o SUS é ruim, chega o plano de saúde e fala, vem comigo, que é que dá. Aí todo mundo vai pro plano de saúde. Aí o plano de saúde tem lá carência, né? 3 meses, 6 meses. 6 meses você só pagando, sem usar, só pagando. Porque você não pode usar para certos procedimentos. Então, geralmente, ele vai passar um ano ali te barrando de não fazer procedimento mais caro. E aí, existe estatística que prova isso. À medida que você envelhece, que quando a gente envelhece é onde a gente acaba mais precisando de serviço de saúde, é nessa hora que o plano de saúde aumenta muito o preço para te expulsar. Então, ele te recebe quando você tem uma saúde, em geral, muito boa, onde o custo com você é muito baixo, e aí, quando você realmente vai precisar dele, ele te expulsa, aumentando o custo. Ele aumenta tanto a mensalidade e nega serviço que você vai e sai. É um truque gostoso, pô. O que sucateia o SUS não é o empresário do plano de saúde. E aí, ó, se você não quiser acreditar em mim, não acredita. Pergunte a qualquer médico, quanto um plano de saúde oferece pra ele por procedimento. Pergunte a qualquer médico. Quanto o plano de saúde paga numa consulta. Pergunte a qualquer médico. Mano, tem especialidades, e eu falo porque eu tenho amigos próximos que são da área da saúde. Nutricionista já teve plano de saúde oferecendo R$15 por uma consulta com o nutricionista que o plano paga. R$15. Ó, irmão, tu tá ligado? Que quem tem carro aí, se tu for lavar o carro, o cara ganha mais lavando um carro do que um médico, um nutricionista numa consulta médica? Paga pelo plano de saúde, tá ligado? Então o plano de saúde te cobra uma facada, repassa um fator microscópico pros médicos e tchau, obrigado. Tá ligado? O que sucateia o SUS é a má gestão. Ponto. É a má gestão. Me dá uma luz E aqui, por que então. que é a má gestão? Oh, perdão. Fala aí. O lobby não é feito para que o SUS continue assim, porque o SUS não é de graça. Ele gera uma receita, talvez a maior receita de saúde do Brasil seja com o SUS. Isso é feito por uma entidade também que recebe uma boa grana. Eu acho que o lobby é feito, inclusive, para manter isso lá. Eu acho que é o seguinte, cara. O cara que tá ali não quer perder isso, não. O que eu sinto, na verdade, é que... Eu sinto. É isso aí, Chay. Vamos fazer gestão pública com eu sinto. Ai, cara, vocês vão votar em quem? Vocês querem votar no candidato que fica só eu sinto, porra? Pelo amor de Deus. Tá vendo? A gente tem que votar em candidato melhor. Você deu uma série de medidas para o plano de saúde poder prestar um péssimo serviço. Você tá entendendo? E isso ser permitido pela lei brasileira. O plano de saúde, ele te atende, igual você falou, cada vez pior. E a gente não tem, por exemplo, regras. Ó, o plano Muito pelo contrário, tem. de saúde, ele tem que estabelecer um atendimento assim. Mas tem. Antigamente era um pouco mais assíduo a coisa. Não é, cara. A diferença é que, de novo, à medida do tempo, os planos de saúde foram piorando. Existe regra, por exemplo, existe uma legislação no Brasil que fala que o plano de saúde ele tem até 15 dias para oferecer um profissional de determinada área que você solicitar. Porque às vezes acontece, no Brasil acontece muito de você ligar para um médico e falar, queria marcar uma consulta. Aí o atendente pergunta, é particular ou plano? Aí tu fala plano, ele só tem vaga para daqui 1 ano. Aí você liga de novo, é particular? Ele fala, pode vir agora? Acontece pra caramba, tá? E que teoricamente a legislação fala que não pode haver restrição. Mas há. Ah, mas você pode reclamar, beleza. Você pode reclamar e pode forçar o cara a te atender. Mas pensa no seguinte, eu fui no médico, falei pra ele que eu ia ser particular. Chegou na hora, era plano de saúde. Como você acha que esse médico vai te atender? Amigo. E vamos lembrar que o Brasil tem um outro problema, que é o problema que eu vejo sempre. Que existem algumas classes de profissionais que eles não se veem como trabalhador. Então, por exemplo, eu vejo muito médico na internet reclamando, dizendo que ele não aceita plano de saúde, que quem quiser mesmo tem que contratar particular por fora, tem que pagar por fora. Só que, porra, por que os médicos não fazem a porra de um lobby contra plano de saúde que paga tão pouco pra eles? Não faz, porra, também. Então, tipo, é muito mais fácil cagar em quem tá embaixo, né? Então, no Brasil tem um monte de prestador de serviço que, em vez de cagar com o dono da plataforma, ele caga com o cliente. Então, médico caga com o cliente, motorista de aplicativo caga com o cliente. Isso é um vacilo.
É um vacilo, porque enquanto a gente não se unir contra quem tem grana, contra os ricos, a gente só vai se fuder, mano. O negócio foi se afrouxando a um tal ponto de que você paga o plano Plus Plus e o Plus Plus já não te dá mais acesso a um monte de coisa. E pra quem não paga o Plus Plus, meu Deus do céu, talvez equiparado. Eu prefiro, tô falando sério. Eu, Gabriel Piauí, entre você pegar o plano raso de saúde e o SUS, eu prefiro pro SUS. Sim. Você não prefere, você não tem opção. Porque o plano raso de saúde vai te chegar na porta e falar, infelizmente não tem consulta com esse médico aqui, não atende esse plano. Vamos ser honestos, porra, é isso que acontece. Eu prefiro 100% ir pro SUS. 100%, tá? Aí que tá. O SUS Plus, que o pessoal chama, que é esse plano raso, cara, ele é péssimo. Ele é um atendimento de Não merda. é. Você morre lá, velho. É isso. Não necessariamente, tá? Deixa eu falar uma coisa pra você, gente, isso não é tão verdade assim, tá? Isso não é tão verdade assim. O SUS, infelizmente, como qualquer lugar que tem um corpo de pessoas, você vai ter atendimentos piores e melhores. Mas, em geral, nas minhas experiências, tá? Nas minhas experiências. Quando eu precisei ir para atendimento do SUS, tá? Apesar de ter aquela demora ali se você não tem um caso tão sério, mas o que o SUS faz em casos sérios, cara, é coisa de maluco, mano. Os caras se esforçam pra atender. Mano, e o grande problema do SUS é o de sempre, é que às vezes eles não têm recurso, tá? Então, às vezes o médico até queria fazer mais por você, mas ele te fala. Eu já vi vários médicos falar assim, ó, isso que você tá sentindo aqui que veio, infelizmente a gente tem um problema. E aconteceu recentemente com a minha esposa, precisou ir de atendimento médico no SUS, tá? E o médico falou, ó, eu posso pedir esse exame pra você, só que esse exame aqui eu só posso pedir pra você se eu te internar. Você quer ficar internado? Eu não quero ficar internado, então eu te aconselho a fazer esse exame particular e você pode trazer pra mim. Porque esse exame eu só posso fazer se eu te internar. Então, o problema às vezes é burocrático, mas falar que o SUS é completamente uma merda, não. Existem lugares que o SUS é muito bom, inclusive, tá? Geralmente em cidades menores o SUS é muito bom. Pra atendimento básico de saúde, tá? Eu não acho que esse lobby, ele é feito... Juro, eu não acho que esse lobby é feito pra sucatear. Eu acho que você tem práticas de corrupção constante no SUS, porque a maior parte do dinheiro brasileiro é destinado para o SUS, não é isso? Destinado para Não, pro pagamento da dívida. Ele não sabe nada, meu Deus do céu. Saúde, não é isso? Então, tipo, é meio que obrigatório. Inclusive, a verba para a saúde é a única verba obrigatória, né? Que é obrigatória. Educação também. E pagamento da dívida. Para destinar. Educação também da educação acho que é 8%, alguma coisa. Assim, Existem números. É um negócio absurdo. Obrigatórios. É um negócio absurdo. E, cara, Absurdo é que teve um juiz esse dia que tava que vazou o vídeo dele reclamando. Ele parou uma sessão porque o advogado de defesa estava sem gravata. Aí a galera foi pesquisar e descobriu que esse desembargador ganhou no último mês 400 mil de salário. legal, bacana que tem isso. Só que tá. É muito dinheiro envolvido. Pra mim, pra vocês, a gente olha e fala assim, pô, é muito dinheiro envolvido e a gente tem que pensar na melhor maneira de utilizar esse dinheiro pra entregar um serviço de qualidade pra população. Só que pro político maldito que faz disso o seu playground, ele olha e fala, é muito dinheiro envolvido. É muitas possibilidades de roubar esse dinheiro. Ponto. E aí ele sucateia. Aí vai falar assim, é lobby. Não é. Tipo, você pode até falar que o cara que sucateia, que rouba... Aí, ó, Gabriel, o candidato em defesa do lobby. Não é o lobby o problema. Que faz a parada com a emenda, ele tem lobby com o plano de saúde. Beleza, você pode até falar isso. Mas eu não acho que uma coisa está diretamente ligada à outra. Eu acho que ele faz porque ele tá cagando. Entendeu? Tipo, por exemplo, se colocar, sei lá, caras como nós lá, que tá preocupado com a população brasileira de fato. Cara, você é comunista, eu não sou comunista, você também não é comunista. A gente vai olhar pro SUS e vai falar, não, pera, isso aqui precisa melhorar, precisa entregar. Nós três vamos concordar, nós não temos a mesma ideologia. Mas a gente sabe muito bem que aquilo tem que atender o brasileiro que não tem acesso a isso aqui. E que a gente tem que transformar isso aqui nisso aqui. O brasileiro que olha pra isso aqui e falar, eu quero mais disso, menos disso. Sacou? É isso, cara. Eu penso dessa maneira. Só que agora, quantos pensam dessa maneira lá em Brasília? Ó, vou continuar nos superchats aqui. Ô, meu querido Mindinho. Mindinho, principalmente o Baraf. O Baraf, eu vou falar com você. Eu senti. Você merece um abono esse mês. Alô, pessoal dos Três Irmãos. O Barafion precisa de um bônus, porque foi osso. Eu percebi como foi osso.
Se inscreva nesse canal aqui, tem vídeo de segunda a sexta. Beijos e tchau, obrigado.